Boa tarde, hoje, sexta-feira, 30 de agosto de 2013. O RN Acontece está começando na tela da Band. A economia brasileira cresceu 1,5% no segundo semestre deste ano. Termina hoje a campanha de atualização da caderneta de vacinação. O desembargador deve decidir hoje sobre propaganda do governo suspensa há um mês. O Diretório Estadual do PMDB se reúne para decidir afastamento do governo Rosalba. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, é o entrevistado desta sexta-feira. Agora, no RN Acontece. Quatro suspeitos de assalto a ônibus foram detidos ontem à noite na cidade de Parnamirim. 3 deles são menores de idade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após o crime, os jovens foram comer pastéis e acabaram localizados. O bando tinha assaltado um ônibus que trafegava de Parnamirim com destino a São José do Ipibu. Os suspeitos estavam armados e recolheram dinheiro do motorista e de alguns passageiros. O grupo foi preso lanchando na Rainha do Pastel, em Parnamirim. Os 4 foram conduzidos para a delegacia de plantão da Zona Sul, em Candelária. Um homem morreu em acidente de bicicleta a caminho do trabalho. Renato Damasceno Ferreira, de 23 anos, trabalhava na Ceasa e morreu a poucos metros de casa, no bairro de Nova Cidade. Renato Damasceno tinha saído para trabalhar por volta das 4h30 da manhã e, ao desviar de um caminhão que estava estacionado na rua, numa ladeira, perdeu o controle da bicicleta e se chocou de cabeça contra o muro de uma residência. Um episódio lamentável. Os professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte suspenderam a greve nesta quinta-feira. A categoria estava paralisada desde o dia 12 de agosto. As aulas serão esta semana. A repórter Camila Dantas traz as informações. Segundo a coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, 95% dos professores acataram as propostas do governo. A Secretaria nos entregou um projeto de recuperação de escolas e isso era uma das nossas reivindicações, a convocação de professores, a discussão de uma melhoria para os funcionários, que antes era completamente negada essa discussão. Segundo o secretário adjunto de Educação, o governo vai dividir em 6 parcelas o pagamento de R$6 milhões em horas complementares, referentes às atividades de planejamento desde abril. Os professores recuaram de 24 horas em sala de aula para 20 horas em sala de aula. Essa diferença das 4 horas gerou essa pendência, essa dívida, né? E nós reconhecemos que temos que pagar essa dívida e pactuamos com os professores que seria em 6 parcelas a partir agora de setembro, executando a primeira parcela. Com o fim da greve, que durou 17 dias, os professores da rede estadual de ensino retornam às salas de aula na próxima segunda-feira. Ainda segundo o secretário adjunto, os professores deverão apresentar um cronograma de reposição de aulas aos gestores das escolas, para evitar o corte do ponto. Então, foi condicionada o pagamento das horas que não foram trabalhadas, a apresentação pelos professores, à direção da escola, aos pais, de um plano de reposição dessas aulas, né, para que o aluno não fique prejudicado. A coordenadora-geral do sindicato diz também que vão acompanhar rigorosamente a convocação de 161 professores e o projeto de melhoria das escolas. Nós estaremos presentes acompanhando em todo o estado do Rio Grande do Norte, que é para a gente avançar na recuperação das nossas escolas e trazer maior comodidade aos profissionais e aos alunos. Ainda bem que essa greve acabou, né? Menos um aí, essa contabilidade das greves do Rio Grande do Norte. E os alunos têm a esperança de, pelo menos, a retomada do ano letivo, principalmente aqueles que vão participar do Enem este ano. Os professores não voltaram ao trabalho hoje por causa do Dia Nacional de Mobilização de Luta. Teremos mais informações ainda nesta edição. Termina hoje a campanha de vacinação e atualização da caderneta de vacinação. A campanha serve para atualizar a caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos que não estiverem com a caderneta em dia. Todas as vacinas do calendário básico estão disponíveis nos postos de saúde. Na campanha são oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil: BCG, hepatite B, poliomielite, rotavírus, febre amarela, sarampo, rubéola, cachumba
entre outras. É importante levar a caderneta de vacinação, mas caso ela tenha sido perdida, os pais devem levar, mesmo assim, os filhos para o posto mais próximo da residência. Lá, os profissionais vão procurar o histórico da criança. Vacine seu filho, coloque a caderneta em dia. A presidente Dilma Rousseff aproveitou a agenda de ontem em Campinas, São Paulo, e antes de retornar a Brasília, foi ao Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde fez exames de rotina. Está tudo bem com a presidente da República. Foi no Sírio-Libanês que Dilma fez o tratamento para combater um câncer no sistema linfático, diagnosticado no início de 2009. Hoje, Dilma Rousseff cumpre a agenda no Suriname, onde participa do encontro dos presidentes da Unasul, cúpula da União de Nações Sul-Americanas. A economia brasileira cresceu 1,5% no segundo trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. A taxa é superior à observada em países como os Estados Unidos, 0,6%, Reino Unido, 0,6%, Alemanha, 0,7% e França, 0,5%. O produto interno bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, totalizou 1,2 trilhão de reais no período de abril a junho deste ano, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No primeiro trimestre, o PIB havia crescido apenas 0,6% em relação ao trimestre anterior. O resultado foi bastante comemorado hoje no governo. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta sexta-feira, 30 de agosto. A Tribuna do Norte destaca aqui na sua manchete principal: professores retomam as aulas na próxima segunda-feira. Após 17 dias de paralisação, os professores do Estado desistiram da greve. A decisão foi anunciada em assembleia, ocorrida na tarde de ontem, quando a categoria aceitou a proposta de pagamento em 6 parcelas a partir da folha de setembro das horas suplementares que estavam em atraso, como a gente mostrou na reportagem de Camila Dantas aqui no nosso RN Acontece. O Novo Jornal diz aqui, na manchete principal: bem-vindo, vamos lá, vamos esperar aqui a imagem, bem-vindo, Dr. Petruc. Deixa eu mostrar aqui, bem-vindo, Dr. Petruc. O Novo Jornal entrevista o ucraniano Dmitro Petruc, um dos 25 estrangeiros que vai trabalhar aqui na rede básica de saúde do Rio Grande do Norte. Ele é casado com uma natalense e vai atuar em Touros. É o que conta aqui o Novo Jornal, né? E nesta sexta-feira, 30 de agosto, o portal de notícias nominuto.com destaca: juiz promove inspeção no processo sobre construções irregulares do Itães. Pedida para que o DENOX desocupe as áreas irregularmente ocupadas em torno do açude, localizado em Caicó. Também destaque no Minuto: novos presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral tomam posse nesta sexta-feira. O desembargador Amilcar Maia e João Rebouças estarão à frente do tribunal a partir de agora. A administração da instituição até agosto de 2014. Também destaque no Minuto: beneficiários do Bolsa Família devem atualizar cadastro. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mais de 7.000 famílias em Natal precisam atualizar o cadastro. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: o Diretório Estadual do PMDB se reúne para decidir afastamento do governo Rosalba. O desembargador deve decidir hoje sobre a propaganda do governo suspensa há um mês. Eu volto em instantes. O RN Acontece. O Dia Nacional de Mobilização e Luta reúne várias centrais sindicais e organizações políticas e movimentos sociais. A ação dá continuidade aos protestos, passeatas e greves realizadas no último dia 11 de julho. Mais detalhes com a repórter Camila Dantas. A chuva não atrapalhou a participação de centenas de pessoas no ato público que faz parte de uma mobilização nacional. Membros dos movimentos sociais, além das centrais sindicais, estiveram presentes na caminhada que começou na Praça Gentil Ferreira e terminou na Praça 7 de Setembro. Então, aqui nós terminamos o ato aqui nesse simbolicamente, que aqui
onde está constituído aqui os três poderes, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura, Tribunal de Justiça, onde está constituída aqui a última sede do governo. Além disso, as categorias reivindicam a jornada de trabalho de 40 horas semanais, transporte público de qualidade e 10% do PIB para a saúde e educação pública. Nós queremos 10% do destinado do PIB para a saúde e 10% para a educação. Só com isso nós vamos sair das ruas. Com a chuva e a mobilização, o trânsito nas proximidades ficou lento e os motoristas enfrentaram dificuldades para trafegar pelas principais ruas e avenidas da capital potiguar. O Diretório Estadual do PMDB vai se reunir hoje à tarde, às 15 horas, para definir o posicionamento sobre o governo Rosalba Ciarline. A expectativa é que o partido vote pela saída do bloco governista e adote uma posição de independência. O Diretório Estadual do PMDB conta com 17 integrantes, entre parlamentares, ministros e outros membros. Olha, o Diretório Estadual do PMDB se reuniu hoje para anunciar o óbvio, né? A oficialização do rompimento político com o governo. As exonerações do professor Luiz Eduardo Carneiro Costa, da Setas, e de outros nomes do PMDB em cargos diversos no governo, antecipou o debate do afastamento. O desfecho era apenas uma questão de tempo. Desde o ano passado, segundo me revelou o professor Luiz Eduardo Carneiro Costa, Garibaldi Filho se sentia desconfortável como ministro de Dilma Rousseff e aliado da governadora Rosalba Ciarline, filiada ao Democratas. Soma-se a isso o desprestígio do partido junto ao casal que governa o Estado. Nenhuma das ações do PMDB prosperava dentro do governo, segundo relatos de PMDBistas. As Setas, apesar da elegância do professor Luiz Eduardo Carneiro Costa, vivia à míngua, independente das ações conjuntas com o governo federal. Para o deputado Walter Alves, cotado para ser candidato ao governo nas eleições do próximo ano, o desgaste do PMDB com Rosalba não é novidade. Aos jornalistas, ele dizia ontem que faltou diálogo, faltou interlocução e apontou o governo como centralizado. Garibaldi Alves Filho, entrevistado daqui a pouco da RN Acontece da Band, me falava ontem que evitará comentários neste momento sobre a atuação do governo. Ele disse que pessoalmente gosta de Rosalba Ciarline, o ministro considera que Rosalba é uma pessoa séria, correta, mas que não soube dar resposta às expectativas que todos tiveram em relação ao governo. Henrique Eduardo Alves, como eu já comentei aqui no programa, foi vencido pela insatisfação do grupo político local. A página do governo Rosalba está virada no PMDB. A partir de agora, Henrique Eduardo Alves terá de conduzir o processo de escolha de uma candidatura ao governo que ainda carece de nome forte. O nome de Henrique está fora do páreo, de Garibaldi Filho também, e o de Walter Alves ainda é uma incógnita. Quem vai representar o PMDB nas eleições estaduais do próximo ano, hein? Essa pergunta vai ficar na cabeça dos PMDBistas a partir de hoje até as convenções partidárias em junho do ano que vem. Uma informação: o Partido da República cancelou a reunião que estava marcada para o dia 14, no Hotel Rifoles, aqui em Natal. O Partido da República ia também discutir a permanência ou não na base aliada da governadora Rosalba Ciarline. Mas a nomeação essa semana, como eu comentei aqui também, de Shirley Targino para a Setas, a Secretaria do Trabalho, Habitação e Bem-Estar Social, deve ter mudado o ânimo dos integrantes do Partido da República, porque a orientação do deputado João Maia é que tanto Shirley como Renato Fernandes continuem trabalhando normalmente, e essa decisão do PR sobre posicionamento dentro do governo vai ficar para um momento posterior. A reunião marcada para o dia 14 está cancelada para o dia 14, ok? O desembargador Cláudio Santos deverá se pronunciar sobre o recurso do governo para liberar os valores da propaganda oficial. A repórter Gerlane Lima tem os detalhes.
A propaganda do governo do estado está suspensa há um mês por decisão do juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, da Vara Cível da Comarca de Currais Novos, que determinou a suspensão imediata de todos os serviços de publicidade às televisões, rádios e jornais. O dinheiro bloqueado seria direcionado a uma paciente com câncer que precisava de uma cirurgia. Desde o dia 30 de julho, os veículos de comunicação vêm pressionando o governo para entrar com um recurso. Apesar da demora, o governo do estado entrou com recurso e hoje o desembargador Cláudio Santos decide se libera ou não a propaganda do governo. Gerlane Lima para o RN Acontece. No próximo bloco eu vou entrevistar o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. O PMDB oficializa hoje um rompimento político com a governadora Rosalba Ciarline. A gente vai conversar também sobre Previdência Social. Eu volto em instantes. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves Filho, está no centro das atenções políticas nesta sexta-feira. O diretório estadual do PMDB se reuniu hoje à tarde para formalizar o rompimento com a governadora Rosalba Ciarline. Posição defendida por Garibaldi há bastante tempo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Diógenes. Qual a expectativa do senhor para essa reunião? Espera ser ouvido? Eu acredito, Diógenes, que não é o caso que eu venha a ser ouvido. É que muitos dos nossos companheiros já vinham insistindo para serem ouvidos, no sentido de que tivéssemos a oportunidade de examinar o relacionamento com o governo do estado, que já de algum tempo vem se deteriorando, de tal maneira que estava comprometendo o desempenho do partido e levando os companheiros a uma ansiedade. E, na verdade, eu me senti muito responsável por isso, já de algum tempo, não é de hoje, porque, tendo apoiado a governadora, eu, no momento em que ela assumiu, fiz indicações para o seu governo. E, a partir de segunda-feira, a principal delas recaía sobre o professor Luiz Eduardo, que entregou à governadora uma carta pedindo demissão. E o que nós vamos examinar hoje é justamente o desdobramento disso. Se o partido vai ter a mesma atitude que eu já tomei. A expectativa é que o PMDB passe agora a ter uma posição de independência. Aliás, a semana passada, em entrevista a mim no rádio, o deputado Henrique Eduardo Alves também falava que a exoneração de Luiz Eduardo Carneiro precipitava essa análise, esse posicionamento. É esta a expectativa hoje? Eu acredito que nós tenhamos a confirmação por parte da comissão executiva, presidida pelo deputado Henrique Eduardo Alves, de que a saída de Luiz Eduardo, do presidente da Potigás, daqueles que com Luiz Eduardo faziam a direção, estavam na direção das setas, isso tudo possa representar hoje o distanciamento nosso do governo. Afinal de contas, eu tenho uma estima pessoal pela governadora. E não foi isso só, claro, que me levou a apoiá-la. Me levou a apoiá-la a crença de que nós teríamos um governo que viesse a promover o desenvolvimento econômico e social do Estado. Isso não ocorreu na sua avaliação? Isso não aconteceu. A governadora gostava de dizer que iria fazer acontecer isso, mas infelizmente isso não se registrou. O que eu estou dizendo pode ser comprovado por qualquer norte-riograndense. Eu lamento bastante, porque o Rio Grande do Norte estava a esperar muito dela, que é uma senhora que eu acredito bem intencionada, mas que a gestão não correspondeu às expectativas da sociedade
Norte Rio Grandense. O professor Luiz Eduardo Carneiro me dizia essa semana que essa insatisfação do PMDB, ela existe desde o ano passado. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais isso e eu lhe pergunto também como era a sua situação de ministro do governo do PT e aliado a uma governadora do Democratas aqui, que é adversária do PT. Isso criava algum incômodo? Não, na verdade eu diria a você que não, né? Não foi isso realmente que determinou a nossa posição, não havia nenhum mal-estar com relação a isso, não. Não havia cobrança em Brasília? Não havia cobrança, pelo contrário, a presidenta e os ministros sempre dispensaram à governadora a melhor das atenções. Dispensaram e dispensam, né? E acredito que isso venha continuar a ocorrer, porque nós temos que separar as coisas. Separar o joio do trigo. A política da gestão. Uma coisa é a política, uma coisa é realmente a nossa posição de independência, de não termos mais compromisso com a gestão da governadora do ponto de vista político, com a sua candidatura à reeleição, porque ela tem direito à reeleição. É natural, né? É natural, todo governador aspira a ser reeleito. E apenas nós temos a convicção de que não podemos deixar de ajudar o Estado. A situação é bem difícil, chegou-se mesmo a se cogitar, ou mesmo houve uma declaração de que o Estado estaria tecnicamente falido. Há um conflito de poderes, poder executivo, poder judiciário, Assembleia, Tribunal de Contas, a própria Assembleia já se manifestou. O próprio Poder Legislativo manifestou uma certa insatisfação. A situação realmente merece que nós venhamos a dizer isso que estamos dizendo ao Rio Grande do Norte agora, que nós temos que marchar para uma outra posição, não semelhante àquela que foi adotada, sobretudo por mim, na última eleição. Ministro, as coisas se inverteram, né? O senhor votou em Rosalba, na última eleição, e Henrique votou em Iberê. E o PMDB só não saiu antes do governo por conta do deputado Henrique, que ainda insistia no apoio político e administrativo ao governo Rosalba. Que Henrique assumiu uma responsabilidade muito grande e ele dizia nos pronunciamentos dele de que o fato dele ser agora presidente de um poder, isso iria determinar que o Estado pudesse ter da parte dele toda a atenção que ele sempre dispensou, mas sim a possibilidade de ter um apoio ainda maior no plano federal. E isso vem acontecendo. Agora, o que não há realmente, infelizmente, é uma sintonia do governo federal com o governo estadual. Por exemplo, várias obras estão aí paralisadas, porque o Estado não consegue dar a contrapartida, e às vezes não é a contrapartida material, não é a contrapartida financeira. Não é mesmo uma falta de articulação do governo. Nós sentimos isso de perto quando da constituição daquele grupo político, o Conselho Político, chamado Conselho Político, que logo viu que não teria a participação desejada, que o governo não iria dar a atenção que o Conselho queria ter para que as coisas melhorassem. Aliás, se eu não me engano, esse Conselho se reuniu 2 ou 3 vezes no máximo e até hoje nunca mais voltou a se reunir, né? Eu, pelo menos... O senhor participou de algumas reuniões? Eu só dou conta de umas... Eu estou com você. Só dou conta de umas 2 ou 3 reuniões. E essas reuniões
não fizeram as coisas acontecerem. Quer dizer, não houve consequência. Não houve consequência, não houve desdobramento. Só uma delas é que levou a um consenso em torno da escolha de 3 titulares do governo. Júnior Teixeira para a Agricultura. Júnior Teixeira para a Agricultura, Luiz Roberto para a Saúde e Leonardo Rego para recursos hídricos. A partir dessa... Foi a única reunião que deu a única reunião que teve assim um certo desdobramento. Mas eu vejo que a sociedade está insatisfeita. Pode-se até se dizer que o momento nacional é muito difícil, que o Rio Grande do Norte apenas está compondo esse quadro. Esse cenário de dificuldade. Né? Mas, na verdade, nós estamos numa situação muito pior. Agora, eu lhe pergunto, a gente citou aqui o nome de Júnior Teixeira, da Agricultura. Ele é indicação do PMDB, se eu não me engano, ele é filiado ao PMDB. Não, ele é filiado ao PMDB. Mas ele veio à tona o seu nome dentro desse consenso. Mas assim, com a saída do PMDB, caso o PMDB hoje decida pela independência, a expectativa é que também ele deixe o governo, não vai ser uma... Não, do meu ponto de vista, apesar de saber que o governo vai perder ainda mais, eu acho que ele, sendo do PMDB, fica difícil ele permanecer no governo com essa nova realidade política. Nova conjuntura. Isso já foi conversado com ele? Eu mesmo. O deputado Henrique Eduardo Alves, o presidente do... que o deputado Henrique possa ter conversado com ele. Mas isso passa também pelo desejo dele. E também pela decisão que vai ser tomada hoje à tarde. Né? E pela decisão que vai ser tomada hoje. Com esse posicionamento, a expectativa é que seja de independência, o PMDB se volta agora para o projeto eleitoral do próximo ano. O partido, o senhor mesmo já externou em entrevistas que o partido deverá ter candidatura própria no ano que vem. Como chegar o nome? E aí a pergunta que não quer calar, todo mundo lhe pergunta, eu vou perguntar de novo. O senhor é candidato? O seu nome está colocado nessa cesta aí de possibilidades? Não, eu não sou candidato, eu estou fora, né? Estou fora disso, estou pedindo até, eu nunca faltei ao partido, à sociedade. A minha candidatura, para satisfação minha, para honra minha, sempre foi uma candidatura, claro, do PMDB, partidária, mas que fez convergir para ela, tanto quanto para prefeito, para governador, principalmente nesses 2 cargos, fez convergir apoios de partidos. Na minha campanha de prefeito, nós tivemos realmente, ali se tratava da redemocratização do país. Se tratava de escolher um prefeito em 85 que viesse a ser o primeiro prefeito eleito após 20 anos de prefeito nomeado. Então, eu agora... Eu peço desculpas aos meus companheiros, mas eu não me sinto mais motivado, convocado, até porque eu acho que eu cumpri o meu papel, o meu dever, eu estou pronto para ajudar. Eu sei que essa eleição não vai ser fácil, vai ser uma eleição que nós temos aí as manifestações, elas se refletirão no momento eleitoral, nas urnas, e eu estou pronto para ajudar. Agora, eu não sou candidato, não serei candidato, e espero que o partido possa encontrar uma solução de candidatura própria. Henrique, onde chega, diz que na hora H, Garibaldi vai aceitar. É o que ele tem dito aí onde chega. O que você tem a dizer? Ele está falando por ele? Não, Henrique é um desses companheiros que acham que eu deveria voltar a ser candidato. Ele acha que eu teria condições de ganhar a eleição. Eu tenho dito que não quero nem perder, nem ganhar. Não quer concorrer. Eu não quero concorrer. E Henrique,
Henrique, tá claro que o projeto dele é a Câmara dos Deputados. Né? Porque eu não serei candidato nessa eleição. Não, mas Henrique é candidato à Câmara Federal, como ele tem externado. Ele tem dito que prefere ficar na Câmara, acha que tem hoje uma posição de liderança, acha que, dependendo da eleição, do desempenho do PMDB, isso poderá levá-lo de novo à presidência da Câmara. É legítimo. Afinal de contas, ele está tendo uma atuação ainda agora destacada, né? Ainda agora nessa votação lamentável que poupou o mandato de um condenado, né, condenado pela justiça, Natan Donadon, deputado federal pelo Rondônia. Mas Henrique realmente teve uma atitude de coragem, tentar corrigir o erro. O suplente, suspendeu as prerrogativas do parlamentar. Eu creio que ele está conquistando a simpatia de todos nós. E Walter Alves, que também, dentro das bases do PMDB, tem sido muito cogitado, deputado estadual Walter Alves, nessa conjuntura. Eu queria que o senhor opinasse, se tivesse... Olha, Walter poderá ser candidato, não depende só dele, nem depende só de mim. Ele poderá ser candidato ao governo. Poderá ser candidato ao governo se o povo, primeiro, se a sociedade achar que o nome dele é viável. Eu acho que o nome dele deve ser o do escolhido. Eu acho que ele não deveria ser. Eu acho que o momento é um momento difícil, ele é bastante amadurecido e poderia até corresponder à expectativa, mas eu entrego a candidatura dele ao partido, a ele. Por mim, ele não seria candidato. O PMDB está fazendo uma pesquisa qualitativa, também quantitativa, claro, para tentar saber o que é que vai fazer no ano que vem do ponto de vista da eleição. Esse resultado da pesquisa sai quando? Olha, a pesquisa ainda não foi iniciada. Ela poderá ser iniciada daqui a uns 10 dias, acredito. Em setembro. Então vai ser realizada agora no mês de setembro, né? Para divulgação final do mês ou no mês de outubro. Então essa é a expectativa. Eu queria só que você desse uma palavrinha, só para encerrar e falar um pouco de Previdência, sobre a questão dos partidos. O PMDB passa agora a conversar com outros partidos com vistas às eleições do ano que vem? Passa, Diógenes. Agora, ainda um certo tempo para isso, né? Também não vamos, veja bem, depois desse distanciamento, desse rompimento, não vamos agora nos entregar a uma vamos dar um articulação, tempo, né? Uma certa ferocidade, uma certa ansiedade. Até porque a eleição está longe ainda. A eleição está longe, o Estado precisa que nós continuemos nos nossos postos. Mas o senhor sabe que já tem chapa no meio da rua e tal, o povo comenta, né? Não, já tem candidato. Aliança com Vilma. Há muito tempo, já tem aliança formada, né? Como se a eleição fosse amanhã. Né? Um bom tempinho, né? Garibaldo, vamos falar um pouquinho de Previdência, ministro Garibaldo. A Previdência nesse momento está pagando aí, já pagou, né? Metade do 13º. Essa coisa parece que já está estabilizada, esse pagamento já está previsto todos os anos, né, Garibaldo? Todos os anos, isso. Primeiro nós estamos tendo o pagamento daqueles do piso do salário mínimo, depois do dia 2 teremos o pagamento dos demais, daqueles que vão até o teto, e isso é uma conquista dos segurados já há algum tempo, que vem sendo assegurada desde o governo de Lula e não poderia ser diferente no governo de Dilma Rousseff. E o FUNPRESP? O FUNPRESP já que é o fundo do servidor. O FUNPRESP veio a inaugurar uma nova fase na Previdência. O regime do servidor público
estava dando um prejuízo de 56 bilhões de reais, com 1.100 aposentados e pensionistas. O outro regime estava dando um prejuízo menor, concedendo 30 milhões de benefícios. Quer dizer, era preciso mudar as coisas. E isso foi mudado com a criação do FUNPRESP, que agora passa a ser implementado. O servidor público federal agora, ele tem um teto. Se ele quiser ter uma aposentadoria integral, maior de que R$ 4.159, ele passa a contribuir para um fundo. É uma espécie de uma poupança. É isso aí. E a Previdência está completando 90 anos, né, Garibaldi? Com um congresso aqui em Natal, que está sendo realizado no Parque da Costeira, e que é um congresso de natureza jurídica. E é um congresso que eu hoje de manhã passei a manhã lá. Foi homenageado também? Foi homenageado. E aí também faz parte dessa comemoração dos 90 anos, né? Nós temos que, Diógenes, nos conscientizar de que no país nós precisamos consolidar uma cultura previdenciária. As pessoas precisam se preparar melhor. Há um desafio na Previdência enorme. Ele não é o desafio de amanhã nem depois de amanhã. É o desafio do futuro, do envelhecimento da população. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que vem pela frente para garantir uma previdência sustentável que contemple realmente as necessidades da população. Olha, eu gostaria de agradecer a presença do ministro Garibaldi Auxílio aqui no nosso programa. Obrigado, Garibaldi. Eu sei da ginástica que você fez hoje para estar aqui no nosso programa e participar dessa entrevista, inclusive num momento complicado como esse, de posicionamento partidário. Muito obrigado por sua presença. Obrigado, Diógenes. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para a jornalista Julisca Azevedo, um abraço também para o publicitário Arturo Arruda Câmara e um abraço também para a radialista Suerda Medeiros de Gaicó, turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Eu espero você na segunda-feira aqui na Band. Fique agora com Band de Mulher, Priscila Freire. Até segunda e bom final de semana.